O nascimento de filhotes animais na Terra não é mistério para os cientistas. Mas como é isso debaixo d'água? Como, por exemplo, nascem as baleias e os golfinhos? Quais são as peculiaridades de dar à luz a bebês polvos? E quais machos do mundo dos animais marinhos desempenham papéis de mães? Você está prestes a saber? Nesse episódio eu vou contar e mostrar como nascem os bebês de animais marinhos. Haverá muitas coisas interessantes para ver. Vamos nessa! Cavalo marinho. O cavalo marinho é provavelmente o pai mais incomum no mundo subaquático. É comum pensarmos que as fêmeas é que cuidam da prole, mas nesse gênero de criaturas marinhas não é bem assim. No caso dos cavalos marinhos, é o macho que tem o bebê. Durante a época de reprodução, ele nada até a fêmea. Os dois peixes se pressionam um contra o outro, e nesse momento o macho abre bem a bolsa, e a fêmea joga alguns ovos nela. Em seguida, o novo pai carrega os futuros bebês em uma bolsa especial em seu abdômen, de 9 a 45 dias. Recentemente, cientistas descobriram um fato surpreendente. A bolsa do macho está realmente envolvida na criação da prole. Os biólogos conseguiram estabelecer que ele fornece aos ovos cálcio, gorduras, oxigênio e outros nutrientes, e limpa a água de produtos e funções vitais. O papel do cavalo marinho como pai não termina com a criação da prole. Após o nascimento dos alevinos, o macho os carrega na bolsa por algum tempo. Dobrando seu corpo para cima em um arco, ele abre a bolsa e os filhotes saem dela, mas em caso de perigo eles se escondem lá novamente. Bocão cabeça amarela. É improvável que muitos de vocês tenham ouvido falar desse peixe, que vive nos recifes de coral do Mar do Caribe. O bocão cabeça amarela vive a profundidades de 3 a 40 metros. Os peixes pequenos com um comprimento de 10 a 12 centímetros são fáceis de reconhecer pela cabeça amarela brilhante e o corpo prateado. Ele prefere se mover através de águas rasas em pequenos grupos de até 70 indivíduos. Como no caso dos cavalos marinhos, os indivíduos machos da espécie atraem particular atenção dos cientistas. Eles são ótimas babás e amamentam todos os bebês sozinhos, e o fazem de uma maneira muito incomum, com a boca. Depois que a fêmea bota os ovos, o macho os fertiliza e os coloca em sua enorme boca. O processo de nutrição não é fácil. Durante todo o período de criação, o macho deve abrir mão da comida. E para alimentar os ovos com oxigênio, periodicamente cospe os ovos e os suga de volta, enquanto não estão espalhados para longe. Porém, ao contrário do cavalo marinho com a aparição dos alevinos, o instinto paterno do boca amarela é desativado. Ele perde o interesse pelos filhotes e não se preocupa mais com eles. Tubarão-cobra. Os cientistas ainda sabem muito pouco sobre essa espécie de tubarão ancestral. Ela foi descrita pela primeira vez em 1879 e 81, mas desde então seu estudo progrediu muito lentamente. A principal razão das dificuldades é considerada a grande profundidade em que vive esse tubarão ancestral. Vive nos oceanos Atlântico e Pacífico a uma profundidade de cerca de 1.575 metros da superfície. A propósito, o tubarão-cobra se parece mais com uma cobra marinha ou enguia do que seus parentes mais próximos. Devido às suas características primitivas, o tubarão-cobra é chamado de fóssil vivo. Embora seu tamanho seja relativamente pequeno, o comprimento máximo registrado foi cerca de 2 metros. As fêmeas dessa espécie são maiores do que os machos, o que não é surpreendente. Elas requerem maior resistência para gerar descendentes, porque a gravidez dessa espécie dura até 3 anos e meio. Ao contrário de outros peixes que dão à luz a um grande número de alevinos, a maioria dos quais não sobrevive até a idade adulta, esses tubarões são focados na qualidade e não na quantidade. Essa espécie tem o período de gestação mais longo de todos os vertebrados, com a fêmea botando seus ovos dentro do próprio corpo. Os bebês se desenvolvem dentro deles, alimentando-se da gema, e só eclodem quando estão totalmente maduros e prontos para sobreviver por conta própria. Um bebê tubarão pré-histórico recém-nascido tem cerca de 50 centímetros de comprimento. Infelizmente, os cientistas ainda não foram capazes de obter imagens detalhadas do nascimento de tubarões-cobra, mas eles não perdem a esperança de filmar uma série completa de documentários em um futuro próximo. Tenho certeza que terão sucesso, porque descobriram recentemente novos detalhes sobre o nascimento e o desenvolvimento das baleias com a ajuda de câmeras. Fique ligado para saber como foi, e para ver o nascimento de outros bebês de animais marinhos. Polvo! Você sabia que os polvos bebês nascem dos ovos? Infelizmente, esse é o fato mais positivo da reprodução do polvo. As fêmeas dessa ordem de criaturas marinhas podem gerar descendentes apenas uma vez na vida, de modo que esse processo é extremamente importante para elas. Eles habitam todos os mares e oceanos tropicais e subtropicais, de águas rasas a profundidades de 100 a 150 metros. Eles preferem áreas costeiras rochosas, procurando cavernas e fendas nas rochas. O ninho para seus futuros bebês é um buraco no chão, rodeado por uma muralha de pedras e conchas.
Após a fertilização, a fêmea constrói um ninho em uma toca ou caverna em águas rasas, onde deposita até 80 mil ovos. E ela está sempre cuidando dos ovos. A fêmea está constantemente ventilando e enxaguando-os com um jato de água, assim como constantemente removendo quaisquer objetos estranhos e sujeiras dos ovos, com seus tentáculos. Surpreendentemente, durante a fase ativa de suas vidas, os polvos possuem excelentes habilidades de caça e gostam muito de petiscar. Mas durante todo o período de desenvolvimento do ovo, a fêmea é deixada no ninho sem comida, e muitas vezes morre de exaustão após dar à luz a seus bebês. Os que habitam o fundo do mar passam vários anos perto da ninhada de ovos porque a baixa temperatura da água torna o desenvolvimento particularmente longo. Infelizmente, nem todos os bebês conseguem sobreviver até a maturidade após a eclosão. Em geral, a taxa de sobrevivência depende da região do habitat e de outras condições específicas. Em alguns casos, apenas 1% da prole sobrevive. Golfinho? Todo mundo adora os golfinhos, mas você já se perguntou como os bebês dessas criaturas incríveis nascem? Ao contrário de muitos peixes oceânicos, os golfinhos são vivíparos. Dependendo da espécie, a gravidez de um golfinho fêmea dura de 10 a 18 meses. Vale ressaltar que a parte feminina de um grupo de golfinhos envolve a futura mãe por todos os lados, apoiá-la e protegê-la do ataque de predadores. Antes do parto, ela se afasta do grupo acompanhada por uma fêmea mais velha, a chamada madrinha, que a ajudará no parto, atuando como parteira e depois enfermeira. Ela cuida do bebê enquanto a mãe vai comer. Mais tarde, os bebês são totalmente alimentados e criados exclusivamente pela parte feminina do grupo. A propósito, a fêmea é capaz de dar à luz e criar apenas um único filhote de golfinho por vários anos. O recém-nascido tenta nadar desde os primeiros minutos de vida. A mãe o chama com um choro e cutuca-o com o nariz, levando o bebê à superfície da água para dar-lhe a oportunidade de respirar fundo, abrindo assim seus pulmões. Poucas semanas após o nascimento, o bebê se acostuma com a água e aprende a nadar. Levará de 3 a 5 meses até que os bebês recebam sua própria comida. No entanto, o grupo tem tempo suficiente para criá-los, considerando o fato de que uma fêmea não pode ter 2 ou mais bebês ao mesmo tempo e os novos membros do grupo atingem a maturidade não antes dos 5 anos de idade. Baleias. Normalmente, no caso dos mamíferos, um macho e uma fêmea formam um casal estável, pelo menos até que seus descendentes se tornem totalmente independentes. Durante esse tempo, a mãe alimenta os bebês com seu leite e o pai protege a família e recebe o alimento. Porém, no caso das baleias, as coisas são diferentes. Assim que a fêmea é fertilizada, o macho retorna em segurança. As fêmeas geram filhotes geralmente de 10 a 12 meses, mas como regra o bebê nasce 11 meses após a concepção. Algum envolvimento de outra baleia no destino da prole pode ser visto quando, depois de quase um ano dando à luz, a fêmea se prepara para dar à luz. Como no caso dos golfinhos, nesse ponto as demais fêmeas do bando o cercam e não partem, auxiliando-o e protegendo-o dos predadores. Via de regra, nasce apenas um bebê, mas ele nasce com uma camada de gordura totalmente desenvolvida, necessária para o isolamento térmico do animal. O bebê faz seu primeiro ato de respirar no momento em que vem à tona. Esse reflexo é estimulado pela sensação de mudança ambiental. Como outros mamíferos marinhos, a baleia recém-nascida não pode nadar. Ela balança a cauda desesperadamente, mas não consegue se mover 1 centímetro. Nas primeiras horas de vida, ela fica desamparada e nem mesmo flutua porque sua massa corporal excede a densidade da água e seus pulmões ainda não se desenvolveram suficientemente para respirar a quantidade necessária de ar. A alimentação das baleias. Recentemente, pesquisadores puderam filmar baleias alimentando seus filhotes. Esse processo é muito difícil de observar porque as baleias são animais muito grandes que podem se mover ao redor do oceano. Graças às câmeras, cientistas das universidades do Havaí, Stanford e da Universidade da Califórnia filmaram como as baleias jubarte alimentam seus bebês. A cada ano, as baleias jubarte fêmeas dão à luz a seus bebês nas águas rasas e quentes do arquipélago havaiano e amamentam seus filhotes de janeiro a março, antes de sua longa migração para o Alasca. A equipe decidiu descobrir com que frequência e por quanto tempo os bebês das baleias se alimentam para ficarem fortes o suficiente para a sua migração na primavera. Câmeras especiais foram instaladas em 7 bebês de baleias jubarte usando ventosas. A equipe também usou drones para observar as baleias de cima. Como observaram os cientistas, eles conseguiram imagens únicas e raras, que permitem estudar o processo de alimentação das baleias jubartes. Os especialistas esperam que os dados obtidos ajudem a compreender mais sobre a vida desses incríveis animais. Isso é tudo, pessoal. Você já viu animais dando à luz? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.